Nós temos uma facilidade de valorizarmos, de uma maneira até superlativa, o mal que nos é feito e de amenizarmos o mal que nós mesmos fazemos. Por exemplo, quando alguém, no trânsito, numa situação comum do dia a dia, dá uma fechada, né? Você está num cruzamento, a pessoa lhe fecha, claramente ela está errada, ela não deu sinal, ela não fez o que deveria ter sido feito. O caso hipotético é esse. E você buzina, e você baixa o vidro, e esculhamba com o sujeito, e se for possível, você pega até uma briga. Veja, provavelmente aquela pessoa errou, mas não aconteceu nada. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas, potencialmente, o que pode acontecer mediante esse tipo de reação é uma coisa muito grave. Vocês podem se desentenderem, o sujeito pode estar armado, você pode estar armado, perder a cabeça e fazer uma loucura. E aí, de uma coisa pequena, banal, isso virou um problema seríssimo. Causado por quê? De uma certa forma, por uma pitada de orgulho. Porque ninguém pode fazer mal a mim. Mesmo que seja um mal pequeno, que não me trouxe grandes consequências negativas, mas eu não admito. Da mesma forma, quando os nossos filhos, talvez por serem pequenos e não terem ainda uma boa coordenação motora, eles vão botar o suco, eles vão pegar alguma coisa, derrubam, derramam. Ou ainda menores, ainda em menos idade, está todo mundo pronto para sair e a criança suja a fralda. É pecado sujar a fralda? É pecado derramar o suco? É claro que às vezes irrita, e às vezes é num momento que vai perturbar a agenda da família. Eu sei exatamente o que é passar por isso, inclusive a reação da gente sempre é muito ruim nesses momentos. Mas eu queria chamá-los à reflexão de que essas são coisas pequenas. São pequenas frustrações da nossa vida, que se nós não aprendermos a suportá-las, nós nunca vamos suportar as maiores. Mas é possível você perdoar alguém que derramou o suco porque não tem coordenação motora. Ou você ter paciência com alguém que lhe fechou no trânsito. É possível. É necessário. Entre muitas outras situações, eu pensei aqui de maneira hipotética, que me veio à mente. Mas, de outra forma, em outro sentido, o que seria de nós se o Senhor não tivesse paciência conosco no que diz respeito aos nossos pecados? Um só pecado leva a alma do homem para o inferno. Um só pecado. Derrubar o suco à mesa, sujar a fralda na hora de sair, nem pecado é. A gente se irrita tanto. Não vai trazer grandes consequências. Mas, por outro lado, quando eu descumpro a lei de Deus, eu merecia o inferno. Eu merecia o inferno. Isso é tão verdadeiro, irmãos, que ainda que eu fosse afligido o resto da vida por um só pecado, toda a nossa aflição não pagaria um único pecado. Já pensou nisso? Se você, a partir de agora, tentasse pagar, não por todos os pecados, mas por um pecado só, por meio da dor e do sofrimento, toda a dor e todo sofrimento em vida não pagam o preço de um único pecado. Não pagam. É por isso que teve que vir alguém superior, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus, que se tornou verdadeiro homem, para pagar o verdadeiro preço do pecado. Sendo ele representante pactual, ele morreu, porque o preço do pecado é a morte. Mas não só morreu, ele venceu a punição do pecado, que é a morte. Ele saiu da morte para a vida. Então, se ele pôde suportar, se ele pôde passar por tudo isso,
e resolver um problema insolúvel do ponto de vista humano, por que nós perdemos a cabeça com coisas tão pequenas? Porque alguém me fez mal no trabalho, porque alguém não cumpriu uma tarefa que eu deveria cumprir, porque meu filho me desobedeceu em uma coisa pequena ou fez algo que eu não gostei. Por que nós somos tão ávidos a punir ou a reagir quando o mal é contra nós e tão vagarosos quando nós somos os autores do mal? É algo a se pensar, irmãos. Todos esses pequenos problemas não deveriam tomar a nossa paciência. Um exercício para esta semana. Não permitir que os pequenos problemas tirem a nossa paz. Que os pequenos problemas tirem a nossa serenidade. Porque haverá momentos em que nós precisaremos realmente ter reações mais duras com questões mais sérias. Mas se o meu pecado foi perdoado, eu posso pacientemente, eu posso de maneira sábia e serena tratar os problemas menores. Graças a Deus que Ele nos trata dessa maneira, não segundo os nossos pecados, mas segundo a misericórdia que foi derramada sobre nós. Por isso, nós somos chamados agora a pedir perdão pelos nossos pecados e ter a certeza que Ele nos perdoará, porque o Senhor mesmo providenciou a graça em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus.